Isaías 9, no versículo 6. Isaías 9, no versículo 6, diz o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa adjetivação que é feita aqui, é feita a respeito de Jesus. E é um conjunto de adjetivos, de qualidades, completamente justo, perfeito. E cada um desses elementos citados é Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E eu quero me destacar aqui nessa mensagem sobre o Príncipe da Paz. O conceito de paz, ele é um tanto quanto amplo. E sentir paz vai variar, humanamente falando, de pessoa para pessoa. Então, muitas vezes é mais fácil explicar a paz a partir de situações e do contraditório do que o conceito em si. Porque o conceito, ele é, assim, bem básico. A ausência de lutas, a ausência de violência, tranquilidade pública, ausência de conflito entre pessoas, bom entendimento, harmonia, a situação de um país que não está em guerra com outro. Isso aí é paz conceitualmente. Repouso, silêncio, sossego, isso é paz. Conceitualmente. Mas o sentimento de paz, ele vai variar de pessoa para pessoa, humanamente falando. Então, há pessoas que vão entender a paz como um silêncio. Para mim, o silêncio não é tanto paz, ele é mais para tédio, assim. Só que tem pessoas que entendem a paz no silêncio. Outros já vão entender a paz de outra maneira. Vão entender que numa casa que está uma gritaria, gente falando, aquela coisa toda, está faltando paz nessa casa. E às vezes nem é isso, às vezes é um almoço de família. Aquelas famílias que se reúnem, quando reúnem, você não sabe exatamente em qual assunto eles estão, porque os assuntos eles mudam sem que alguém fale, olha, terminamos esse assunto, vamos começar outro. Não, os assuntos eles vão se misturando. É o parente que fala de fulano, e é fulano e tal, e já entra aquela gritaria, todo mundo falando alto, mas ali é uma paz. Porque está acontecendo um momento de família. Mas Jesus é o príncipe da paz. E independentemente do que você e eu entendamos por um sentir paz, hoje nós precisaremos aprender algumas coisas relacionadas ao que o Senhor falou sobre paz para nós. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus falou assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E em João 16:33, ele fala assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz deixada por Cristo não é uma paz baseada em conquistas pessoais ou circunstâncias externas, mas na nossa confiança, na nossa dependência de Deus. Até porque é como aquelas pessoas que vivem o tempo todo dizendo, olha, quando acontecer tal coisa, ou quando eu completar determinada situação, aí eu terei paz. É muito isso. É como aquele indivíduo que quer aproveitar a vida quando aposentar. E ele passa uma vida inteira trabalhando, pensando no momento em que ele vai se aposentar. E daí até lá ele não vai viver? Não é possível compreender dessa forma. É possível e é preciso viver em meio ao caminho. Chegar lá vai ser apenas uma consequência. Alcançar as coisas deve ser uma consequência, mas não a conquista que vai trazer ou definir aquilo que nós vai ser a paz. Por isso que a paz deixada por Cristo, e é esse termo, a paz deixada, não significa ausência de choro ou de aflições. Porque o choro e a aflição, eles serão vividos por nós. Nós vamos viver momentos de choro e aflição. Vamos viver momentos de tristeza, vamos viver momentos de decepção e de coisas assim. Mas
E isso não vai ser suficiente para tirar de nós o acesso. Porque o acesso à paz não são as coisas, não são as pessoas, não são as circunstâncias. O acesso à paz sempre será Jesus. Sempre será Jesus. A coisa está fervendo, a situação está difícil, nós estamos passando por um momento de tristeza, seja lá o que for, mas a paz continua tendo um acesso. É como se tivéssemos a chave da porta. A chave da porta é Jesus. As outras coisas podem estar ali no caminho, querem nos atrapalhar, mas eu tenho a chave. A chave é Jesus e eu tenho Jesus. Então essa paz que me foi deixada me coloca diante desse acesso. E essa paz só foi possível Jesus deixar porque Ele fez o seu próprio sacrifício como uma reconciliação com essa possibilidade da paz. Em Colossenses 1, no versículo 20, a Bíblia diz que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer também nos céus. E o Deus de esperança, diz Romano, nos encha de alegria e de paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, nós temos a chave na mão, e a chave será Jesus. Então, quando vem a circunstância, e quando vem as coisas que tentam abalar a nossa paz, para onde devemos correr? Para Jesus. É para lá que precisamos ir. É nele que precisamos estar. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele vivemos, nele nos movemos. É nele que precisamos estar. Como está você, meu irmão? Eu estou em Cristo. E o que significa estou em Cristo? Eu estou em paz. É como se fosse um sinônimo à expressão na nossa vida. Como está você? Estou em Cristo. Estou em paz. Estar em Cristo é estar em paz, no meio da luta. A Bíblia também ensina a respeito da paz, que o Senhor Deus é aquele que vai prover isso para cada um de nós. Hoje, através de Jesus Cristo, mas eu vou para o Salmo 91, dos versículos 1 a 4. E o Salmo 91, com certeza, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Ele caminha juntinho ali com 23, né? Ele caminha juntinho com o João 3,16, o 91, aquele que todo mundo diz assim, que às vezes tem aquelas casas que ainda tem aquela Bíblia aberta no móvel da casa, e normalmente vai estar aberto no Salmo 91, e não é porque está no meio da Bíblia, é porque o versículo é forte, é porque é um versículo de impacto na nossa vida, quando diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob as suas asas estará seguro, a sua verdade é broquel e escudo. Quando eu falo então de Jesus ser a chave para que a gente possa entrar a essa paz, novamente eu tenho que mencionar que a paz, para que ela aconteça, o lugar é muito importante. Esse lugar que eu estou falando não é um lugar físico, não é essa poltrona confortável, o sofá do terceiro andar, o Inter 2 lotado, não é esse lugar. É um lugar chamado estar em, mesmo não estando fisicamente. O lugar é importante, e nesse texto do Salmo 91, há 4 figuras empregadas para definir esse lugar de paz, para definir essa condição de paz. Em primeiro lugar, ele fala sobre refúgio e fortaleza. Ele, quando menciona aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, qual é esse esconderijo? É o esconderijo que tem por clareza e característica o refúgio e a fortaleza. O que significam isso? E para que existem refúgios? Para que existem fortalezas? Existem para que o inimigo não tenha acesso. Existem para que o adversário não consiga chegar. Essa é a ideia. A gente pode mencionar muitas situações da Bíblia onde isso aconteceu, onde nós tínhamos lugares resguardados, protegidos, refúgios e fortalezas verdadeiramente. E se você vai para a história das guerras, uma das características principais para se vencer um adversário é você estar dentro de um refúgio, você estar dentro de uma fortaleza, para que ele não tenha acesso.
Se ele chegar, ele chega até ali. Daqui ele não passa. Não pode passar. Quando estamos refugiados no Senhor, aquilo que tenta tomar a nossa paz vai até um ponto, mas ele não consegue ultrapassar. Ele não consegue ultrapassar. Porque a palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. É o anjo do Senhor nos protegendo. O adversário pode rugir como leão em derredor. Ele pode tentar chegar perto. E muitas vezes ele faz uns barulhos chocantes, inclusive. Em alguns momentos ele manda mensagens que são inquietantes, como a que foi mandada por Senaqueribe, assírio, contra Israel. Quando mandou para o rei Ezequias, dizendo, olha, não adianta achar que o seu Deus vai te proteger, não, porque os deuses dos outros reinos não conseguiram. E aí quando Ezequias vai orar ao Senhor, ele fala assim, é certo, Senhor, que os deuses dos outros reinos não conseguiram, só que eles não eram deuses, mas o Senhor é Deus. A grande condição de estarmos refugiados no Senhor é entender que, diferentemente de alguns pseudos refúgios, tais como está com a vida financeira bem. Se estar com a vida financeira bem fosse aquilo que traz paz, sempre pessoas com muito dinheiro não tirariam a própria vida. A alma, ela é extremamente antagônica. Ah, eu estou famoso. Irmãos, nesses tempos de redes sociais e de digital influencers, não é verdade? Vez ou outra eu vejo um desses que ficou muito famoso fazendo um vídeo de desabafo e chorando desesperado de tanto xingamento que aguentou na internet, ofenderam minha família, sei lá, não sei o quê. Oh, mas ele não queria tanto essa projeção, queria essa projeção. A hora que ela veio, rasgou-se o véu da pretensa paz e do desejo que ele tinha de ter alcançado algo. Esses são os pseudo-refúgios. Esses são os refúgios que tentam nos proteger, mas eles não conseguem nos proteger. Não é à toa que a Bíblia diz que a gente vai andar pelo vale da sombra da morte. A gente vai atravessar vales. Mas o Senhor é refúgio e fortaleza. Em segundo lugar, aqui a palavra fala de ninho. Ninho. E menciona essa ideia de você estar coberto pelas penas e pelas asas, que é a ideia do ninho. Não é verdade? E quem aí já casou e tal, mas tem os seus pais vivos ainda, né? É uma coisa muito interessante isso. Mesmo quem casou, mas tem seus pais vivos e tem a casa dos pais, vez ou outra ele deixa escapar a expressão, eu estava lá em casa. Aí você fala assim, você estava lá, sei lá, lá no, sei aonde, lá no... Não, aqui mesmo. Não, mas você não mora aqui, você mora lá. Não, eu estava na casa da minha mãe. A casa do pai e da mãe sempre você vai mencionar como o quê? Lá em casa. Porque quando você chega lá, você está o quê? No ninho. Você está protegido. Quantos marmanjos aí não chegam de vez em quando cedo na casa do pai e da mãe? Tem a chave, às vezes, né? E abusado que é, abre a geladeira, pega as coisas. Isso quando não passa lá no quartinho que tem as provisões lá e leva uma comprinha para casa, né? Porque tem uns que são mais abusados, já falam assim, mãe, estou precisando, não sei o quê. Não vai me negar um pacote de açúcar, né, mãe? Não, um pacote de açúcar não, mas está levando açúcar, arroz, óleo, vi que você pegou um feijão, e aquele chocolatinho que eu gosto, você também está levando. E tem muito marmanjo que quando chega na casa do pai cedinho assim, o pai e a mãe eles estão deitados, e o marmanjo pula lá no meio. E fica lá, tal, porque ele está onde? No ninho. Ninguém pode tirar você do ninho. Você está protegido, você está guardado. As más notícias não chegam ali. Até a bronca ali é prazerosa. Até a bronca é gostosa. Mas há também um momento em que a palavra fala do arsenal. É onde está o escudo e o broquel, é a verdade. Porque em meio àquilo que tenta ser contra nós, para nos arrancar a verdade, o Senhor é aquele que traz o broquel e o escudo. O broquel é um escudo menorzinho, é aquele redondinho que a gente vê, por exemplo, nessas séries de Vikings, essas coisas, que tem aquele escudo redondinho.
que é menorzinho um pouco, e tem o escudo, que é aquele gigantão, né? Que é aquele grandão mesmo, que eles fazem aquelas situações todas de defesa. Ou seja, tudo isso para mencionar que esse lugar secreto que o Senhor quer dar para nós, para que tenhamos paz, é verdadeiramente o lar. Uma das primeiras coisas que a gente aprende a diferenciar é casa de lar. Casa e lar são coisas diferentes. Casa é a construção. É o prédião lá, grandão, tal. Tem umas casonas que são gigantonas, né? Tem umas casas que você olha e você fala assim, rapaz, deve ter quarto aí que essa pessoa nunca entrou. De tão grandona que é a casa, tal. Mas não é um lar, às vezes. E às vezes tem um que é pequenininho, apertadinho, nem tem grande coisa, mas é lar. Lar é aconchego. Lar é conforto, lar é provisão, é lar. Deus quer que nós, e Ele por isso nos deu essa chave chamada Jesus. A chave é Jesus. Eu estou em Jesus. Pega a sua chave, está no meio da tribulação, pega a sua chave, entra nessa porta chamada Jesus e lá você vai encontrar o seu refúgio, sua fortaleza, o ninho, o arsenal e o seu lar. Entra lá dentro e fica lá. Ah, Senhor, eu estou aqui escondido em Ti, eu estou aqui guardado no Senhor. A tempestade está tomando toda a situação, mas eu estou aqui. O Senhor está chamando você para esse lugar. Pega a chave. Pega a chave agora. E entra nesse lugar. Quando Ele deixa esse convite, Ele deixa também a palavra na nossa vida, dizendo, olha, não ande ansioso por coisa nenhuma. Antes, sejam conhecidos os seus pedidos diante do Senhor pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento, ou seja, é aquilo que não se explica. Como que pode estar em paz no meio dessa situação? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Pega a chave, entra lá. Pega a chave chamada Jesus e entra nesse lugar secreto. Por fim, ele disse que ele é o príncipe da paz. A palavra vai mencionar Jesus como príncipe da paz. O termo príncipe, ele vem do latim e significa princeps, ou o primeiro. Era o termo utilizado lá no mundo romano para aqueles que nós conhecemos como imperadores. Os imperadores eram, na verdade, chamados de príncipes. Porque o príncipe é o primeiro cidadão. É o princeps. Nós usamos o termo império, imperador, mas isso veio bem depois. Na verdade, naquela época, era chamado de principado. Então, desde Otávio, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, todos eles têm Caio no nome. Todos eles é Caio. Caio Calígula, Caio César, Otávio Augusto, Augusto César. Aliás, se você deu o nome do seu filho de Augusto César, esse cara, ele tem que... porque Augusto significa acima de todos os homens. E César é um imperador, é um general vitorioso. Esse cara tem que vencer. Se ele não vencer por bem, vence pelo nome. Me respeita que é o meu nome aqui. Me chama Augusto, cara. Mas você está aqui pedindo empréstimo. Mas eu chamo Augusto, meu irmão. Esses imperadores eram os príncipes de poder incontestável. Ninguém questionava o imperador. É interessante. A igreja primitiva, a igreja que ia levar a mensagem de Jesus, ela se desenvolveu e foi espalhada no contexto dos príncipes, apresentando o príncipe da paz. O príncipe romano é o príncipe da morte, da conquista, do derrotar o outro. Eles tinham uma ideia chamada Pax Romana. E a paz romana é a seguinte: eu conquistei todo mundo me obedece. Se todo mundo obedecer, estamos em paz. Senão, eu vou começar a matar todo mundo. Era assim que funcionava. Aí, esses cristãos começaram a levar a mensagem: olha, eu quero apresentar a você o príncipe. Não, mas eu conheço César, o imperador, eu conheço. Não. Eu quero te apresentar o príncipe da paz. Eu quero te apresentar Jesus.
Eu não quero te apresentar um governante deste mundo, mas eu quero te apresentar um governante cujo reino é eterno, cujo reino não é deste mundo. Um príncipe que não está aqui para te conquistar à força, mas um príncipe que veio a esse mundo para dar a sua vida. Ninguém a tomou, ele a deu. A paz do príncipe da paz é a doação por natureza. E é interessante que príncipe também vai ter uma derivação de princípio. E princípio tem a ver com começo, mas não é só começo. Princípio é base. A gente não fala assim, olha, tal situação está baseada em tais princípios. São bases. São aquilo que nos define. Quais são os nossos princípios cristãos? Nós temos princípios. O príncipe da paz é também aquele que estabelece o princípio. A paz pode ser a base e não um acessório. Por isso, hoje, eu creio que cada um de nós pode pegar essa chave, entrar nessa porta chamada Jesus. Porque ele disse que eu sou a porta, não disse? Entrar na porta chamada Jesus. Ali dentro viver a fortaleza, o esconderijo, o ninho, o escudo, o broquel, viver essas coisas ali dentro. E abraçar o príncipe que está ali, que é o príncipe da paz, que é Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Irmãos, temos lutas. Mas em meio às lutas hoje, eu quero pegar a chave da paz. Eu quero pegar a chave e receber sobre a minha vida, e que cada um de vocês receba sobre a vida, não somente a tua, mas de tua casa, a palavra de Isaías 26 que diz: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Que o príncipe da paz esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus projetos, mas especialmente esteja direcionando todos os teus passos, em nome do Senhor Jesus.